Todos. Gratidão enorme estar aqui, retornando mais uma vez, né? 2018, né? Nós íamos conversando, foi, Carlos? Foi 2018, a última vez que nós tivemos presencialmente aqui. Faz tempo, né? Põe tempo nisso. E é muita coisa. Não, virtualmente não. Sim, virtualmente nós ficamos sempre ativos, sempre próximos. Então, o estudo da noite é muito interessante para nós, né? Porque é algo que parece aos olhos de muito está em falta na humanidade. Perceberam isso? Né? Porque o nosso tema é amizade e afeições. E é algo muito interessante porque o dicionarista coloca tanto a afeição quanto a amizade como similares. Se for olhar no dicionário, é a mesma coisa. É um princípio de afeto entre seres, se você olha afeição, amizade entre pessoas. Mas se formos analisar do ponto de vista mais profundo, que é a relação, a música Cativar nos convidou para isso, que é uma relação atemporal, nós vamos ter a materialização da afeição. O que materializa o afeto é a amizade. E é interessante que o mestre nos conduz, a partir das suas lições, para esse primeiro caminho, quando ele disse para os discípulos que eles não seriam mais servos, eles eram amigos, porque permitiram que ele revelasse a eles as lições que o Criador havia passado para o Mestre Jesus. O que vem logo de imediato para nós em amizade e afeição, conceituando aí? É a confiança e a parceria. Jesus, ao colocar para eles coisas que estavam além das pessoas que não eram daquele círculo dos 12, depois os 72, depois os 300, depois os 500, né? Quando ele desencarnou, montou 500 pessoas, né? Que ele ficou 50 dias caminhando. E ele se reuniu com 500 da Galileia. Tem alguém lá no Guará que está fazendo escrita, ele me ligou: Gilberto, você fez teologia, dá uma esclarecida nesses 500 da Galileia. Aí eu dei os versículos, capítulos e os livros para ele. Deve estar escrevendo o que ele gosta de escrever. Você deve saber de quem eu estou falando. E aí ele ficou assustado, mas como que ninguém fala disso? Que Jesus desencarnado, que você trabalha muito a aparição para Maria de Madalena, depois para a mãe, as mulheres, depois é Emaús, depois para outras pessoas, aí 50 dias depois é que ele entra no local com eles reunidos, né? E ali já era quase a despedida, mas demorou 50 dias para ter aquele grande encontro em que Tomé pega lá na ferida, verifica se o lado está machucado, demorou 50 dias, não foi rápido assim, esse encontro. Porque haveria necessidade de ter uma frequência de sentimento. Mas Jesus reuniu outros amigos. Além dos 12, havia os 72, depois os 300, e por último, ele já desencarnado, adensado pelo perispírito, caminhando sobre a terra, ele reuniu os 500 da Galileia, sendo que os 12, os 72 e os 300 não participaram. E revelou coisas que o Pai havia dito para ele, para esses 500. Que esses 500, que são as vozes dos céus, vieram usar Kardec para poder nos passar todas as informações que nós temos da belezura da Escola Consoladora. Então, a primeira coisa que fica no princípio da amizade, primeiro, vamos conceituar o título. A primeira coisa que fica para nós, onde há uma amizade, é a confiança, é o respeito, acima de tudo isso. Então, é acreditável. Eu confio tanto em você, tenho tanto respeito por ti, que aquilo que eu sei, vou lhe doar também. E na afeição, já muda um pouco, porque não está no campo material da experiência exterior. Não é um culto que as pessoas veem que aquela amizade existe, mas é algo que fica vibrando no espaço, no tempo infinito, e que há sempre uma maneira de se ajustar novamente. E Joana de Ângeles, André Luiz, e o Lúcio, nas obras, eles comentam sobre esses aspectos. Em Parnaso de Além Túmulo, tem poemas falando sobre esse processo da amizade e da afeição. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para o nosso tema é assim. Vou começar com uma história muito interessante de 2 garotos na Alemanha na época de Hitler. E o pai de um dos garotos, que nasceu na Alemanha, foi obrigado a se deslocar para determinado ambiente, porque ele ali iria comandar um campo de concentração. Então foi para uma certa cidade. E o filho dele chegou lá, 8, 9 anos, nenhum amigo, não tinha nenhum conhecido, ficava trancado direto naquele matagal, aqueles lugares, às vezes tinha gelo, e o menino ficou por ali. Um outro saiu da Polônia, judeu, com um uniforme listrado de preto e branco, ficava numa cerca lá, junto com os pais, a família, aqueles que ainda tinham condições não eram separados, caminhando por ali, também solitário e muito triste. Se junta o alemão e o polonês, e a hora chega, se aproximam da beira da cerca.
E ali eles trocam informações, eles começam a conversar, e todos os dias, em determinado específico, ele já sabia o horário que era permitido aquele garoto sair, ia para lá também para poder sair. Mas com a faixa etária que eles se encontravam, não sabia o que estava acontecendo. Uma amizade estava sendo construída no campo da afeição. Mas faltava ela ser construída no campo material, ela se manifestar de forma material. E um dia o jovem tinha saído, o alemão havia saído de casa com a mãe. Quando ele retornou, encontrou lá, limpando as pratarias, fazendo um ajuste nas coisas, tirando poeira e tal, aquele garoto de uniforme tracejado de preto e branco. E ele ficou contente com aquilo, se aproximou do menino e pegou e dividiu o lanche. Como a mãe havia saído, né? E aí o segurança lá da família percebeu lá do terceiro Reich que havia um barulho, uma conversa entre crianças, ele entrou. Quando ele entrou, viu o garoto listrado com a camisa preta e branca, com a boca cheia de lanche. E aí já foi de uma maneira ríspida para cima do garoto, né, dizendo: de onde você furtou, você não pode comer, isso foi um equívoco, já foi muito duro. E o garoto alemão se encolheu com aquilo, ficou num temor enorme. E não conseguiu fazer nada para defender o amiguinho, que ele só via pela cerca, mas naquele dia encontrou dentro da casa dele, fazendo uma limpeza, né, para a higiene do local. Saiu de lá de perto do segurança, do soldado do terceiro Reich. E depois ele foi encontrar o menino alguns dias, apanhou daquele soldado, o garoto, foi machucado e tal, e ele sai e ele encontra naquele horário o garoto andando na cerca, no mesmo ambiente, no mesmo trecho que eles haviam combinado dele caminhar para se encontrarem. E ele, envergonhado, se dirige até ele, totalmente envergonhado, e vai se aproximando da cerca e diz para ele: eu não tive coragem de se defender, eu fiquei apavorado com a brutalidade daquele soldado que trabalha para o papai. Eu fiquei inativo, por isso que eu fugi, eu corri, porque fiquei com medo. Aí o outro estendeu a mão, passou pela brecha da cerca e tocou naquele momento. Foi a primeira vez que eles se tocaram. O princípio da amizade com o afeto está aí. Ele não condenou o companheiro por ter saído da sala, ter fugido do local e ele ter ficado apanhando sozinho e não ter dito, ter confirmado que deu a comida. Para aquele soldado, ele havia furtado a comida, até porque no campo de concentração era racionado, né? Pouca coisa, então tinha horário para se alimentar. Ele aproveitou que o coleguinha deu o lanche, encheu a boca e foi comendo. Não deu tempo de comer tudo, quando o soldado entrou, porque eles estavam conversando, viu ele com a boca com as marcas cheias do alimento. E aí isso vem uma marca para nós muito importante para os dias atuais. Como é que nós construímos a nossa frequência afetiva e como é que nós manifestamos a nossa amizade? E Jesus veio dar o exemplo disso, demonstrando que junto com os 12, com características psíquicas, idades espirituais, culturais e morais diferentes, ele tratava a todos como iguais. Aproveitando o preâmbulo que eu fiz aqui, dos 50 dias que ele ficou caminhando, quando ele chegou lá perto de todos, para se apresentar e falar do trabalho apostólico que eles deveriam fazer depois que ele retornasse ao plano espiritual, um se aproximou para verificar se a ferida era verdadeira. Não acredita em ti. Mostra a mão para me ver. Ele mostrou a mão ainda ferida, com as marcas do cravo que entrou na mão dele. E o outro foi lá e tocou no dedo, percebeu e tal. Falou: ainda não acredito em você. Eu quero ver no flanco, aí onde a lança do centurião entrou, eu quero ver se tem a ferida. E ele, com todo carinho, foi lá e mostrou o ferimento. Ele foi para a cruz sozinho, porque eles fugiram, se esconderam. O único que ficou próximo dele ali foi João. João Evangelista ficou lá, junto com Maria, Maria de Magdala, a tia de Jesus, a Maria, tia de Maria de Nazaré, ficaram juntos. Mas Jesus, nessa hora, também dá uma demonstração de desapego enorme. Quando Pedro se ajoelha e reconhece que o mestre está ali, por que não havia visto antes, e por que ele sempre, né, vem aquela questão do preconceito, sempre se apresentou primeiro para as mulheres e para os estranhos, e não para eles que estavam com ele na primeira hora, ele vai e abraça Pedro e o acolhe, semelhante a esse garoto polonês judeu, esticou a mão para o outro lado da cerca, para que o coleguinha alemão tocasse e ele firmasse: eu sou seu amigo. A circunstância não interferiu no sentimento que eu tenho por ti, mas foi demonstrado por gestos exteriores na maneira de tratar. E aí Joana de Ângeles, nos textos que Divaldo traduz sobre a amizade e essa questão da afetividade, ela chama atenção sobre esse cuidado da delicadeza que se alimenta todos os dias nas nossas relações. Nem sempre é uma necessidade de estar presente presencialmente de forma física, mas o sentimento
vai retirar qualquer dúvida ou qualquer, vamos dizer assim, desequilíbrio, vai gerar qualquer desarmonia naquela afetividade. Porque quem apanhou, quem foi subjugado, maltratado e torturado foi o garoto judeu. O outro só ficou envergonhado. Mas nesse processo, a dor de um por não ter defendido e ajudado o outro não impediu que o amor que o outro tinha pelo alemão fosse fosse menor do que o maltrato que o soldado fez por ele não ter firmado que deu o lanche para ele. O amor supera qualquer circunstância, ele nunca se acaba e não se soberbece. Aí entra esse processo da amizade e afetividade. Mas por que nós temos problemas nas nossas relações e em alguns momentos, como nós somos egoístas e orgulhosos, dizemos que alguns amigos nos decepcionam. É capaz de uma pessoa nos decepcionar? Quando é que alguém nos decepciona? Quando nós colocamos no ombro desse alguém algo que nós não damos conta de carregar e queremos que ele carregue por nós. Aí é que vem o detalhe da palavra decepção, porque ele não é um objeto ou um instrumento para ficar sob o nosso controle ou bel prazer, mas é uma estrutura de troca entre dois seres que estão no planeta de expiação e prova, aprendendo a eliminar o instinto que foi o mundo primitivo e se afastar das sensações que é expiação e prova para começar a entrar no sentimento que é a caminhada para a regeneração. Nós que estudamos Espiritismo sabemos bem dessa divisão pedagógica e didática que Kardec nos deu para essa nossa caminhada. O instinto ainda está em nós? Sim, ainda está em nós. A pandemia demonstrou esse processo instintivo. Sentimos falta do abraço, porque o sentimento ainda não faz parte da nossa índole. Nós não sentimos o próximo, não importa a distância, nós não sentimos. Mas o garoto judeu, lá na cerca, dias depois que recebeu o amigo, mostrou para ele que o sentia ainda. Mas o outro também estava sentindo, mas tinha vergonha de ir ao encontro dele. Então, é importante lembrar que o título Amizades e Afeições ainda é algo um pouco, vamos dizer assim, frágil no planeta de expiação e prova. Quando nós estivermos regenerados, terá um pouco mais de constância e de firmeza, porque nós temos desarmonias e desequilíbrios com aqueles que nós consideramos amigos. E é interessante que nós demoramos alguns tempos para depois ir lá, fulano, me perdoa, eu fiquei chateado contigo. Mas se não era uma amizade, por que ficou chateado com o próximo? Porque lançou expectativa nos ombros do próximo, em que aquele que se disse amigo também não consegue carregar. A beleza da amizade, com esse exemplo dos dois garotos, o alemão e o polonês, é mostrar que quando se é amigo, eu não faço acepção de comportamento, de escolhas do que ele executa na vida. O que eu tenho por ele é o amor de maneira incondicional e desinteressada. Aí entramos em Jesus, deixa eu pegar aqui porque para não perder a qualidade do mestre, tá bom, gente? Vamos encontrar lá em João uma passagem que Jesus nos convida para essa leitura com relação às nossas amizades. E é importantíssimo lembrar disso, né? E diz assim, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Muitos ficam imaginando, né, nessa passagem de João 15:13, que Jesus está falando da crucificação, não dar a vida é o momento da sua existência, porque a vida é um contínuo. Mas se eu paro um pouco para fazer uma prece por um amigo da faculdade, um amigo da época do ensino médio, uma época, né, um amigo que está distante há muito tempo, casou, foi transferido, teve alguma situação, eu paro um pouco para fazer uma prece, ou só para lembrar dele ali com os olhos fechados, eu estou dando a vida, porque o tempo não nos pertence, é um patrimônio do Criador. Lembra-se da história do tempo no Evangelho? Alguém não se lembra? Teve um que teve 5 coisas, 4 coisas mais o tempo. Não é isso? Teve outro que ganhou 2 coisas, o tempo mais alguma coisa. E teve outro que ganhou só o tempo. Um ganhou 5 talentos, outro ganhou 2 talentos, outro ganhou só 1 talento. Deus deu para ele só o tempo. Somente o tempo. E é tão interessante isso, que se meu amigo aqui mandar uma mensagem, Gil, olha, vamos montar o calendário 2023, o Geican está querendo fazer os eventos, vai ter atividade do aniversário da casa, sei das contas, queríamos que você viesse assim, viesse assado. Só que eu não tenho a afetividade. A minha amizade é apenas um culto exterior e ela tem que começar de maneira interna, é de alma para alma, de espírito para espírito. Alma enquanto seres encarnados e espírito para quem está desencarnado. Mas o que eu faço hoje? O que Mamon me ensinou com relação às minhas amizades? Estou ouvindo um áudio do meu amigo programando o calendário 2023 para um trabalho na Escola Consoladora. Aí eu acelero 1,5. Só que ainda não dá, porque eu não tenho afetividade por ele, eu acelero 2,0. Eu sou amigo?
Eu tenho coragem de esticar a mãozinha além da cerca para tocar na mão dele, sendo que ele poderia ter dito para o segurança da minha família, não, ele não roubou, foi eu que dei meu lanche para ele, eu compartilhei, dividi no meio. Nós fazemos piores hoje, porque não há nenhuma contenda que nos assusta, entendeu? Não há algo que nos cause temor, não há nenhum soldado nos empurrando para haver um afastamento entre nós. Há uma falta de interesse em exercer o quê? A lei de amor. Só que não é possível realizar a lei de amor na Terra. É humanamente impossível. E espiritualmente também não. Por causa de quê, gente? Vamos para a nossa realidade. Nós temos uma escola que é chamada fé raciocinada, mas não nos prepara para entender essa questão. Nós tivemos o primeiro estágio, como é que se chamava? Mundos primitivos. O que ocorre nos mundos primitivos? Instinto. Para o espírito imortal é o quê? Vamos para a modernidade aqui, pedagógica. Creche, maternal. Olha o nível. Saltamos. Expiação e provas. Não é isso? Na expiação e provas é o quê? Começa a transformar o instinto em sensações. Querendo ir para o sentimento, mas não quero perder o instinto. E fico aqui nesse meio termo. Se me deu bom dia, eu dou bom dia. Se não deu bom dia, eu não dou bom dia também. Se deixou o carrinho do supermercado, né, Frazão? Atrás do meu carro, mas como é que o camarada fez isso? Aí eu olho e falo, meu amigo. Mas se não é... Mas no começo eu mudei a vibração, porque eu não sabia quem era. Mas é um ser humano. É da minha espécie. Mas as sensações, se não houver uma troca do abraço, do cheiro, do sorriso, do bom dia, do boa noite, do boa tarde, eu não vou fazer troca com ele, porque o instinto ainda domina em mim. E o que é o planeta de expiação e prova, se nós saímos da creche do maternal? Jardim 1, 2 e 3 da caminhada do espírito imortal. E nós nos achamos potentosos, não é verdade? Na ciência, na cultura, na religião, na filosofia, queridos. Nós estamos no segundo estágio evolutivo. Segundo estágio. A espiritualidade da Terra chegou no patamar, chegou nada, queridos. A ciência na Terra chegou no patamar, chegou nada. Leia as obras espíritas, leia André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, nos domínios da mediunidade. Leiam obras que tem por aí. Tem uma obra de uma autora de Goiânia, que é a Fego, publicou, achei lindo, eu estou com ela lá, que é Do Átomo ao Arcanjo. Está no Livro dos Espíritos. Ela pegou só esse trecho do Livro dos Espíritos, fez uma obra de 360 páginas. É um cientista de Goiânia. E a FEEGO publicou rapidinho. Mas nós estamos ainda ligados ao instinto, porque tem que ter uma troca. Por isso que o meu parceiro decepciona. Por isso, quando ele me manda mensagem de áudio, a esposa, o filho, o genro, a sogra principalmente, é aí que eu acelero mesmo. Se tiver 4.0, eu acelero o áudio da sogra. Não é assim? Porque me falta a afetividade, o campo do sentir, que vai além do princípio da matéria. Então, ao esticar a mão pela cerca para pegar na do coleguinha alemão, que se omitiu em defendê-lo, não estava dizendo que queria perdoá-lo, porque no processo de amizade, eu não tenho que perdoar o meu próximo, porque ele não me fez nada, nem eu, nem a mim. Como é que eu tenho que pedir perdão? Olha, me desculpa, me perdoa, naquele dia eu fui indelicado contigo. Mas Joana de Anjos nos convida nesse processo, né? Pela luminosa psicografia do Divaldo, nós temos os cuidados no dia a dia com nossos olhares, nossos semblantes, né? Hoje chamam de violência simbólica, né? O colega está falando, eu estou aqui fazendo uma série de caretas, mas o que eu estou transmitindo para ele com essas minhas caretas? Então, a construção do amor na Terra é um pouco demorada. Por quê? Vamos para a transição regenerativa, né? Planeta de regeneração, não é isso? Que estágio nós vamos chegar na regeneração? Aí começam as sensações. Bezerra de Menezes, em 2010, deixou isso bem claro, né? Os especialistas nos estudos geológicos da Terra estão tentando descobrir uma data. É 2010 ou 2012? Nós espíritas estamos tranquilos, Bezerra disse, foi 2010. Ele disse no terceiro Congresso Espírita Brasileiro. Eis que adentramos o período da transição regenerativa do planeta. Estamos na alvorada, na madrugada do amanhecer, retroceder jamais. Retomaremos o martiriológio da época do Cristo. Como é que foi o martírio na época do Cristo? Perseguições físicas, não é isso? Tinham que se esconder em caverna para se reunirem, tinham que ir para cemitério para se reunirem. Como as mulheres eram consideradas zero à esquerda, hoje ainda continua, né? Porque por causa de um lenço uma lá morreu, então você imagina como é que é a coisa. Mas voltando para cá. Então, eles se escondiam para poder se reunirem.
Então, as mulheres eram deixadas de lado, elas faziam as reuniões, conseguiam transmitir as mensagens de Jesus por intermédio dos maridos e quem gostava, e a coisa foi caminhando. Não é isso? Então, nesse processo regenerativo, nós vamos começar a trabalhar sentimento. Regeneração é trabalhar o sentimento. Para nós chegarmos depois aonde? O outro nível qual é? Mundos felizes. Regeneração só existe porque nós não aprendemos o que é felicidade. Não era para ter a regeneração, não. Era para ter mundos primitivos, expiação e prova, e mundos felizes. Porque Jesus implantou mundos felizes aonde? Dá uma olhada na Sermão do Monte. Eu sempre lembro para todo mundo, olha o Sermão do Monte, gente, vamos, por que deu esse título? Não, mas tem tradução que é Sermão da Montanha, podemos fazer uma palestra disso depois. Jesus foi trazer o processo do amor de mundos felizes lá há 2022 anos. Colocaram lá bem-aventurança, mas na fala do mestre é, seja mais do que feliz quando fores perseguido. Seja mais do que feliz quando fores caluniado. Seja mais do que feliz quando, pelo amor e justiça, o meu trabalho que vocês estiverem fazendo, alguém não gostar de ti. Seja mais do que feliz. Ele tentou, há 2022 anos, dizer, bom, estou saltando aqui de expiação e prova para mundos felizes. Desde que se comporte com essas 9 linhas do processo do amor que deve ser construído em vós, dadas as circunstâncias que podem ocorrer na terra, porque tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O ânimo é a lição do evangelho. O garoto judeu deu uma lição da bem-aventurança para o garoto alemão. Esse é o detalhe do tema de hoje. Como é que fica a minha estrutura se eu sou seguidor do modelo e guia Conforma 625 e ele diz que não há nada mais belo nem maior amor que se há do que dar a vida para o irmão. Só que nós só vamos chegar ao amor depois de mundo feliz, que é mundo de amor. É a última encarnação na matéria, que depois é mundos celestiais. Olha a distância, nós estamos aqui para chegar lá. Mas podemos antecipar. E aí a beleza da espiritualidade, que faz os arranjos por afinidade, simpatia, sintonia, do grupo familiar, do grupo social, do grupo profissional, do grupo do condomínio, do grupo religioso, filosófico da faculdade, vai fazendo os arranjos. E aí é interessante que Emmanuel, no Consolador, ele nos pede, presta muita atenção quando trocar olhares com alguém, por mais fortuitos que seja. Observa o que sente e o que pensa ao olhar aquele ser. Trocou olhar, um olhou para o outro, há uma conexão. E Emmanuel, como um poeta, ele faz uma narrativa muito bonita. Ele diz assim, existe, ao trocar o olhar, observa o que pensa e o que sente na troca daquele olhar. Porque no carretel da vida, naquela linha que compõe a existência, há um nó que deve ser transformado em laço. E Emmanuel continua dizendo, se você sente alguma repulsa, sem nada a ter com aquela pessoa no local de trabalho, a gente não gosta do riso de alguém, né? Isso do perfume que ela usa, o penteado que ela veste, né? Assim que ela utiliza, né? Assim, a maneira que senta, a gargalhada que ela dá, eu não suporto aquela pessoa. Emmanuel usa essa palavra. Quando você sente que tem repulsa e não suporta alguém, te aconselho para não vir coisa pior, ir até ela de joelhos e pedir perdão. Então, na amizade, não há necessidade do perdão, porque não há atrito, não há desarmonia de relação, ou seja, a convivência, ela é sempre harmônica, sempre ajustada, é sempre compreensível, porque o amigo verdadeiro conhece todos os nossos defeitos, mas ele continua nos amando, nos considerando, e o mais belo ainda, não conta para ninguém as nossas sombras e as nossas dificuldades. Esse é o amigo. Então, é um tesouro que nós carregamos e ganhamos do Criador, que na realidade, geralmente, o amigo, ele é integrante da família espiritual e não da família biológica. A família consanguínea são os desafetos do passado que nós temos que nos reencontrar para fazer os ajustes e pagar o quê? O último ceitil. Com os amigos não há último ceitil, queridos e queridas. Não há dificuldade. Por quê? Há um princípio que a nossa escola nos ensina, de acolhimento. O amigo sempre nos acolhe. O amigo sempre nos compreende, já perceberam isso? É super compreensivo. Mas um amigo dá um tapinha nas costas, protege, porque ele conhece a nossa dificuldade para caminhar ali. Mas, direto e indiretamente, ele vai aconselhando. E o amigo é tão belo que ele nunca vai dizer para você, lembra que eu te falei que você ia passar por isso? Esse não é amigo, é censor.
Mas o amigo te conduz num processo de acolhimento, porque ele vai te esclarecendo pela forma que ele conduz a vida dele, com as mesmas dificuldades, os mesmos percalços, mas ele dá a vida para te dar atenção. O que é dar vida? Ele usa um espaço de tempo do talento que Deus, do dom que Deus deu, transformando em talento, quer fazer do tempo algo útil, ter paciência no WhatsApp para ouvir a voz, o áudio longo, a música, o texto, sei lá o que foi que o outro mandou. Para parar um tempo, todos os afazeres, e ali parar 1 minuto, 1 segundo, e pensar em todos os amigos que convivem contigo, aqueles que não se encontraram mais. E aí Joana de Anjos no texto diz, não adianta, porque na amizade há um processo frequencial de que pode passar 1000 anos, uma hora você se encontra. Pode passar meses, vai se encontrar. A distância, o afastamento não altera, a estrutura geográfica não faz mudança, porque o sentimento, além de ser atemporal, o sentimento também não pode ser aprisionado. Quem nos dá essa lição? Jesus, lembram? Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Como é que se reúne em nome de Jesus? Gritando o nome dele? Gritando que tem fé com ele? Uma vez um padre me pediu fazer uma palestra lá na paróquia com a moçada lá e junto. Vai ser um encontro de família, e tem os idosos, tem os pais, e tem os jovens, e tem as crianças. E eu preciso que você faça um ajuste. Mas não fala de reencarnação, por favor. Mas não deu jeito, né? Eles perguntaram. E aí, jovem pergunta, não tem jeito. Vê a camiseta lá, Senal, Centro Espírita Nosso Lar. Explica uma coisa. Por que vocês dizem que a reencarnação de Elisa, explica para nós? Aí o padre olhou para mim. Não foi eu que comecei. Aí, depois da reunião, mais 1 hora de conversa. Mas vamos nós. Na conversa, nós estamos trabalhando esse processo. Né? Da estrutura da família, como é que você deve trabalhar? Há um ajuste. Você tem o grupo consanguíneo que vem para fazer resgate. Os inimigos do ser humano, Jesus ensina, está dentro da própria família. Não tem como fugir disso. Mas o mestre sempre diz, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não é num processo de pregação. E como eu falei lá, de uma liturgia, de catequese, o estudo é uma coisa. Não vai estar ligado à questão de exortação, como as igrejas evangélicas pentecostais fazem nas pregações. Não é a questão das palestras espíritas, estar tentando doutrinar, catequizar dentro do evangelho. É o sentimento de afeto. Quando eu consigo me reunir com alguém dentro da mansuetude da humildade, mansuetude de pensamento e humildade de coração, foi o que o garoto fez, o garoto judeu da Polônia, com um amiguinho alemão. Ele tinha afetividade, a amizade dele era sincera, não importa o que aconteceu entre os dois, aquela intercorrência não valia nada, porque há nele mansuetude e humildade. O pensamento não teve julgamento, nossa, ele fugiu, poderia ter me ajudado, não julgou o coleguinha. O coleguinha chegou se justificando, ele em silêncio só esticou a mão e tocou nele, se tocaram, mostrando naquele momento, a primeira vez que eles pegavam no outro. De todos os meses que eles passaram se encontrando, antes do pessoal da segurança lá da polícia de Hitler levá-lo para fazer um trabalho de higiene na casa, eles não tinham se tocado, eles ficavam na cerca um do lado do outro conversando, correndo, conversando, brincando. Na casa também não se tocaram, o outro pegou o lanche lá na mesa, um pedacinho do chão e foi comer. Mas nesse dia houve o toque. Essa mensagem pede, como Jesus diz, para darmos o toque, para ele se reunir conosco. Não importa uma estrutura externa de imagem circunscrita num espaço e tempo. Eu convido meus amigos para o meu aniversário, voltem lá no Evangelho, capítulo 17, item 11, o homem no mundo. Observe, ele pede tudo o que fizerdes aos homens, seja de uma festa, atividade, frivolidade, perceba bem, analise como se estivesse fazendo para Deus. E há textos complementares que nos chamam para isso. A ceia que Jesus fez com os 12 ali, é demonstrando para nós que na hora que eu sento para tomar café, eu tenho que estar com um processo vibracional de ceia. Então, a mansuetude e a humildade trabalhando junto, não é um censurando o outro, razão e sentimento. Estamos na mesa, é o momento nosso. Pode ser um café de 5 minutos às 7 horas da manhã. Só que Mamon não deixa. Porque é impossível hoje alguém sentar numa mesa para tomar café sem um celular do lado. É impossível hoje alguém sentar até no restaurante mesmo, na pizzaria, para comemorar o aniversário de um filho, da mãe, da sogra de casamento, sem um celular do lado. Uma vez meu filho fez um convite lá para encontrar... Tem primos em grande quantidade aqui em Brasília, do lado da mãe, porque os meus primos e parentes estão todos no Rio de Janeiro. Pai, eu estou querendo fazer um negócio, tudo bem, meu filho, mas eles não vão se acostumar com a nossa regra. Não tem problema, deixa comigo. Ele arrumou uma caixa de sapato bem grande. Aí tá chegando o Abraão, a Daliana e todo mundo, ele no portão. Que isso, Gil? Celular aqui dentro. Não, porque não sei o que, então pode voltar para casa. Não, rapaz, que grosseria é essa? Na nossa casa... É desligado, parceiro. Sentou para tomar café, você veio aqui para ceiar conosco.
Veio comemorar aqui um momento de amizade da família, juntar a turma do Maranhão com o do Rio aqui. Então, o povo já deixou na caixinha ali, vai deixar nós fazemos isso? Não, porque não há amizade, vocês entendem? Não é possível amar a Deus e ao mamão ao mesmo tempo. Aí muita gente acha que o processo da ceia, o encontro, a igreja faz, no catolicismo lá, a hóstia, os evangélicos, eu fui evangélico, tem o dia da Santa Ceia com o suco de uva e o pedacinho de pão. Não, Jesus está dizendo assim, se sentou para tomar café, se está manso e humilde, estarei contigo. Você sentou numa pizzaria para lanchar com um colega, um happy hour à tarde, numa sexta-feira, perto de um feriado, a maneira que o seu coração age ali eu estarei junto. É mansuetude e humildade. É esse princípio que ele diz aqui. Não há nada de maior valor do que o amor, é dar a vida em benefício de alguém. Naquele momento, sentimento, pensamento, coração, respiração, poros, toda a minha energia está pautado para aqui e agora, com essas pessoas que estão comigo. Porque pode ser que eu jamais teria oportunidade, talvez daqui a uns 5 milhões de anos, uma certa desencarnação, para me encontrar novamente. Isso se dá no plano das almas, metafísico, e conosco aqui também. Mas esquecemos porque ficamos mecânicos e absortos, perdidos nas circunstâncias, vivendo de aparência. Mas por que isso ocorre? Porque estamos em expiação e provas. Não assimilamos o Evangelho, não entramos no pensamento e sentimento de Jesus. E ele pede isso. No princípio da amizade, ele fala, aprendei de mim, tomai de mim. Olha o que ele pede. Vinde a mim, tomai de mim, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E ele acrescenta, além do jugo suave e do fardo leve, ele diz o quê? Terei repouso para vossas almas. Eu vou estar aqui encarnado, tudo bem que eu tenho aqui amanhã pagar o IPVA, fevereiro eu tenho que pagar o IPTU, mas eu estou com almas que o Criador colocou para adornar, emoldurar a minha existência. Colocou almas ao meu redor, sobrinho, primo, sogra, genro, nora, amigo de trabalho, sociais da religião, não importa, da faculdade, mas colocou ali para que eu tenha momentos de um spa, para que eu distancie do mecanicismo do que eu tenho que executar todo dia e olhar naqueles olhos para fazer uma troca de afeto. Ou semelhante o garoto lá no campo de concentração da Alemanha, esticou a mãozinha lá para poder tocar no amigo alemão, que o pai dele comandava o processo de incineração de judeus, e tempos depois eles não se viram mais, porque aquele garotinho foi para a câmara de gás. Mas o outro ficou, sem entender o que estava acontecendo, lembrando sempre do amigo. Então, quando Jesus nos chama para esse processo de nos doarmos, ele está falando no campo do sentir. E o sentimento não tem culto exterior. O sentimento não julga. E aí onde vem o princípio, eu me reúno compreendendo. Ao compreender, eu acolho. Ao acolher, eu esclareço. Esclarecendo, eu consolo. Nós pertencemos aqui à escola? Escola consoladora. Eu tenho essas 3 coisas nas minhas relações. Aí eu vou trazer a afetividade do Espiritismo, que é Jesus em nós, materializando com o nosso sentir e nosso pensar, frente a todos aqueles que nos encontram constantemente. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, se fez recordar. Lembra? Cativar. Eu preciso cativar. Aí Joana de Anjos, voltando para ela, né, para não perder a sequência, ela fala, muitas vezes nós temos uma capacidade de simpatia, aí nós uma sinergia, um magnetismo padrão, mas isso tem que ser regado o tempo inteiro. Eu preciso sentir o próximo, eu preciso caminhar percebendo as necessidades, mesmo que o irmão não me fale nada. Mas nós procuramos amizades por interesses ainda. Para aquela saidinha aqui do filme que gosta, nós temos gostos iguais, a mesma peça de teatro, o mesmo tipo de música, a mesma característica de filme, ok? Obras expostas na área de arte, das artes. Tá, mas aí na hora que estourar o seu cartão de crédito, na hora que ele, sei lá, seu carro sai rapidinho com o seu carro, quebra todo, ou devolve ele muito sujo. Como é que é a humildade e a mansuetude? Que a mansuetude é da razão e a humildade é do sentimento. Então, a mensagem é estar dentro do que Jesus pede. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu os amei. E eu tenho chamado de amigo por ter revelado as coisas que o Pai passa para mim. Então, nesse processo, nós começaremos a nos aproximar do sentimento que o garoto polonês e o garoto alemão tiveram entre si. Aí teremos uma amizade com afetividade. O sentimento superando a aparência. Não, somos amigos aqui, já brigamos, nos afastamos, ficamos distantes. Sim, enquanto existir amizade, é possível voltar.
Mas eu preciso, para fazer existir amizade, como um jardineiro, regrar a semente, proteger com um tutor a plantinha terra que está sendo juntada lá, né? Com seu galho frágilzinho, amarrar, e depois ir tirando as ervas daninhas e molhando sempre, aguando certo, para ela crescer e se tornar a árvore frondosa. Chegamos no princípio da amizade profunda. Eu sou a videira verdadeira, nos diz Jesus. Meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos. Olha que belo. Nós somos os ramos dessa videira verdadeira. Os ramos que derem frutos, ele não fala Jesus, ele, o meu pai, vai podar para dar mais frutos ainda. Mas os ramos que estiverem ressequidos, o pai juntará em feixes, vai cortar e lançar em trevas exteriores, mundos primitivos ou expiações e provas, sei lá onde é que é, medieval, na era medieval, onde tem prantos e ranger de dentes. Então nós temos uma oportunidade enorme de olhar para o nosso livro da vida, inclusive nós estamos terminando agora, né? Faltam hoje 29, né? Faltam 2 páginas, né? 2 páginas com 24 linhas cada uma, ou seja, 12 linhas para de noite, 12 linhas para o dia. Nós já temos 2 páginas para tentar verificar o que nós escrevemos do dia 1º de janeiro até aqui, com relação à nossa amizade e afetividade em todos os campos. Com respeito, compreensão, entendimento, apesar do outro ter dificuldades, nós não vamos ter uma ingerência para comprometê-lo, ruborizar a face, constranger o coração, mas teremos um comportamento de acolher, de compreensão e esclarecimento, para que ele possa perceber nas entrelinhas do nosso livro da vida, que estamos escrevendo junto com ele e o nosso também, ele faz parte dessa melodia, uma nova existência, uma nova maneira de ser. E que 2023 possamos entrar na frequência do Mestre. Como eu disse, Bezerra de Menezes, 2010, eis que entramos no período do martiriológio da época de Jesus. Quem ama, ama. Quem não ama vai sofrer muito. Quem tem amizade ficará emoldurado. Quem não tem, ficará afastado, porque ela será apenas de aparência. As dores da alma, com relação à depressão principalmente, milhões de seres humanos estão em depressão profunda, e outro bocado está numa depressão parcial, consegue inclusive ouvir música, sair com os amigos, vai para mesa de bar, restaurante, né, show, teatro, mas volta para casa um vazio existencial absurdo. O garoto que levou uma surra do segurança lá no campo da Polônia, no campo de concentração, não entrou em depressão, porque sabia que tinha um amigo. Ele sentiu que o outro estava sofrendo por não ter ajudado ele a evitar da decisão ou interpretação que o soldado teve, achando que ele roubou o lanche lá da casa. Sentiu que ele estava sofrendo. E todo dia saía na cerca procurando, mas o outro ficou um tempo para criar coragem e ir até lá ajustar. O Nando Cordel tem uma passagem que ele fala muito disso, está até na internet, depois vocês procuram, ele diz assim, eu fiquei uma vez muito chateado com um músico meu da banda, e foram 8 anos de luta, gente, eu, o cantor espírita, um espírita e a família também, e eu com aquela mágoa ali dentro, e um dia criei coragem e falei para minha mãe, eu vou até lá no Maranhão, vou sair aqui de Pernambuco, vou até no Maranhão para falar com o fulano. E ele foi uma situação de como começaria a conversa em virtude da melindre, nós chamamos assim, que ele carregava dentro do coração. Quando ele chega no portão que bate palma, o outro vem de braços abertos sorrindo, mostrando os filhos que tinha casado, apresentando a esposa. Esse aqui é o meu maior companheiro, musicista, o músico que eu sou hoje em relação dele, desmontou. Porque o outro não carregou nada. Quem é amigo não pega frequência baixa, negativa ou inferior. O amigo está sempre no campo da frequência de quem? De mansuetude e humildade. Quem é que nos dá isso? O Mestre Jesus. É igual eu falei para a família lá na paróquia. Quando vocês se reúnem para comer pipoca, assistir na sala um DVD, vocês estão fazendo a ceia. Como é que vocês fazem? Foi aquele silêncio. Abre a Bíblia de vocês aí de Nova Jerusalém. Qualquer um que estiver reunido, 2 ou mais em meu nome, Jesus não diz a circunstância da reunião, esse é o detalhe. Mas vem a escola espírita que revela com a fé raciocinada, e capítulo 17 tem 11, o homem no mundo, cada coisa que você for fazer, né, sacrifique suas frivolidades, lembrando que tudo que faz, está fazendo como se fosse para Deus. Eu preciso, ao ouvir o áudio do meu colega aqui, para organizar a palestra que a gente veio fazer aqui, né, no ano de 2023, ajudar ele a montar o calendário, ou alguma estrutura do trabalho da casa que queira realizar, eu saber ouvir aquele áudio, porque se eu acelero, ele é descartável para mim. Entendem isso? Esse tipo de voz, eu não tenho tempo para ele. Se eu não tenho tempo, o que o Evangelho diz? Eu enterrei o tempo. Por que você não entregou o talento? Porque o jovem, aquele trabalhador, levou o talento de volta, não furtou.
Aqui o seu talento, você colhe onde não planta, né? Produz onde não tem nada, mas eu fiquei com medo de os ladrões assaltarem, eu enterrei o talento, esperei você voltar e levantei o talento. Nós estamos enterrando com essas manias que nós temos aí de agora é a hora do café da manhã, tá, mas eu estou aqui, né? Olha, nós vamos para uma pizzaria, tá, tudo bem, leva como localizador, mas chega lá, desliga, põe dentro da bolsa, dentro do bolso do paletó e fique ali, sentindo, percebendo com os buracos da cabeça, a audição, o olfato, a visão e o paladar. Vocês vão perceber uma diferença enorme. E aí vai começar a transição regenerativa a acontecer dentro de nós, porque o afeto vai se fazer presente. Lembra que eu falei no início? Os dicionaristas colocam amizade como um sentimento de afeto e colocam afeto como um sentimento de amizade. É tudo sentimento. Só que a afetividade era no campo do espírito. E a amizade é o campo exterior em que o mundo percebe. E às vezes você está caminhando num lugar, as pessoas olham para você. Tem casais que é assim, né? Você chega num canto, nossa, mas vocês são tão bonitos. Mas a pessoa não sabe dizer porque são bonitos. Mas Joana Dias, no texto, ela diz, a gente que tem uma fealdade para o mundo físico, ele tem uma estrutura de fealdade absurda. Mas ele consegue agregar campos de afeto enorme em virtude do que ele está expelindo do seu coração através da cerquinha do campo de concentração. Apesar das minhas provas e expiações, eu dou a minha vida pelo meu irmão. Eu preciso sair de mim, deixar os interesses de lado e ir de encontro à necessidade. Aí a amizade se faz manifesta. Mas Jesus nos ensina isso. Os meus serão reconhecidos, por muitos se amarem, não é isso? Está no mundo mais para servir do que serem servidos. Então, queridos, esperamos aí, aqui no GICAM, que nós possamos ter guardado um pouco essa informação e esse sentimento que Jesus nos passa, para que sejamos o Evangelho, sejamos sempre a boa nova no coração de alguém. O alemãozinho lá estava angustiado, entristecido e envergonhado. O polonês judeu estava machucado, apanhou e torturado. Mas ele estava leve, a alma dele estava em repouso, porque não guardou nenhum ressentimento do irmão não ter, do coleguinha, dito que deu o lanche para ele, mas saiu correndo por causa da intransigência, da dureza que o outro encontrou. O mundo é intransigente conosco. O mundo é muito duro, sim, mas dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Uma coisa é estar no mundo, outra coisa é ser de Deus. Quem é de Deus vai em busca daquela regeneração que está bem longe, que é mundos de amor. Ainda tem felizes e regenerativos no meio do caminho. Mas nós já podemos exercer, estando atento, vigilante, o tempo inteiro, observando no pensamento e no sentimento de Jesus o que ele deseja que nós façamos naquela pessoa que vem emoldurar, embelezar a nossa vida. E aí sim, vai acabar a palavra, fulano me decepcionou, me irritou, me atrapalhou, me envergonhou, porque efetivamente o amor tudo supera, ele não se soberbece e jamais acaba. Embora não é um planeta de amor, mas Jesus já nos ensinou como é que se faz para caminhar de encontro a essa lei maior, porque o amor é de Deus e nós somos filhos desse Criador, que é amor e inteligência. O amor do Pai, a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja em todos os corações, hoje e sempre.